Tá bom, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo de número 5. Enquanto você abre a sua Bíblia, se puder, se coloque em pé, em reverência à palavra do Senhor, que é viva, poderosa e eficaz. Tiago, capítulo de número 5. Nós vamos ler do verso 13 ao verso de número 18. A hora não nos espera, né, irmãos? Acelera de um jeito absurdo. Eu vou estar fazendo a leitura do verso 13 ao verso de número 18. E vou pedir lá atrás o irmão Celso da Siné que erga sua voz em oração pela ministração desta noite. Verso 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Verso 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis, e a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém. Os irmãos, podeis tomar assento. Eu quero, na noite de hoje, compartilhando da palavra, mostrar como é bom, como é maravilhoso servir a esse Deus que nós servimos, irmãos? Um Deus que responde às nossas orações, as orações dos justos, porque todos nós fomos justificados, obrigado, Kleber, pelo sangue de Jesus, vertido ali na cruz do Calvário. E por estar na presença de Deus, nós temos o privilégio não só de compartilhar as bênçãos desse Deus sobre a vida dos nossos irmãos, porque a cada dia nós nos tornamos testemunhas ocular daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus tem transformado, da manifestação do seu poder, da sua glória, de milagres que Deus tem liberado sobre a vida dos irmãos. Mas principalmente, irmãos, como é bom saber que Deus tem abençoado a nossa vida, a nossa família. Deus tem abençoado a sua vida, a sua casa, amém? Você pode dizer obrigado, Senhor, por tudo isso. Então é maravilhoso, irmãos, estar na presença desse Deus. Mas a direção que o Espírito me dá para esta noite, irmãos, é mostrar à igreja, compartilhar mais uma vez com a igreja, que o nosso Deus, ele não mudou, mas ele continua respondendo às orações dos seus justos, da igreja, daqueles que são seus discípulos, daqueles que são seus filhos, daqueles que são cristãos e que têm buscado a sua face, a sua presença. Deus continua respondendo às nossas orações. E para mostrar a você como Deus continua respondendo às nossas orações, eu vou, além do texto lido nesta noite, e daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco sobre ele, eu quero compartilhar rapidamente, de uma maneira bem sintetizada, alguns outros relatos bíblicos, onde pessoas tiveram as suas orações respondidas,
para que nós entendamos, como eu já falei, que o nosso Deus não mudou e não muda. Aquele que se achega a Ele com o coração quebrantado e contrito, aquele que busca o Senhor com sinceridade, Deus continua respondendo às suas orações, ou às nossas orações. A Bíblia fala ali em Gênesis 18, quando Abraão, ele intercede a Deus, ele suplica a Deus pela vida de Ló, seu sobrinho, e toda a família de Ló, porque Deus havia declarado que destruiria a cidade de Sodoma e Gomorra. Então Abraão, sabendo que Ló estava naquele lugar juntamente com sua família, Abraão intercede a Deus, ele ora ao Senhor, ele clama ao Senhor. E por Abraão ter orado e intercedido, a Bíblia diz que Deus poupou não só a vida de Ló, mas também as suas filhas. A mulher tem toda aquela história, que por uma atitude de desobediência, quando os anjos falaram para não olhar para trás, ela olhou, e a Bíblia diz que ela foi transformada numa estátua de sal. Mas Ló e suas filhas saíram em segurança, ilesos, porque não só obedeceram aquilo que Deus havia falado, mas principalmente porque Abraão orou. Deus atendeu a oração intercessora de Abraão pelo seu sobrinho, pelas filhas do seu sobrinho, assim como Deus continua hoje, fiel, poderoso, para ouvir as nossas orações, a nossa intercessão por um filho, por um pai, por uma mãe, por um parente, por um amigo. Deus continua fiel, presente e poderoso. Então talvez você esteja com alguém que você ame, com alguém que você conheça, que esteja aí passando por momentos difíceis, de problemas, não só por conta do Covid, mas tantas coisas acontecendo. Mas entenda que você pode orar ao Senhor, interceder a Deus, crendo que muito pode em seus efeitos a oração de um justo. E aí crer que enquanto aqui estamos orando, o Senhor há de manifestar o seu poder, para que a glória dele se manifesta em nossa vida e na vida daqueles a qual nós estamos orando, intercedendo. Quando eu preparava essa mensagem essa semana, e tenho orado muito a Deus, já ia há 2 meses, pela minha netinha que nasceu e não consegui ver ainda. Nasceu de 7 meses, está no hospital, já se vão 2 meses, ela já está com 9 agora, teria os 9 meses, já está com 2 meses de vida, e eu não consegui ver ainda, porque não pode, só o Marquinhos e a Tayane que pode entrar. Então isso me angustia, isso me aperta, mas eu estou orando, eu estou intercedendo, e Deus tem trazido paz ao meu coração, e eu creio que muito em breve, estou profetizando que essa semana ela vai sair daquele lugar, em nome de Jesus, que essa semana, e você como irmão pode me ajudar nessa oração, para que a gente possa chegar aqui domingo que vem e declarar: olha, Deus responde às orações do justo, e a Isabela vai estar em casa no nome de Jesus. Então que você aproveite desse exemplo bíblico que Abraão ele ora, pelo seu sobrinho Ló, assim como nós podemos orar também por amigos, por familiares. Também em Gênesis 32, a Bíblia nos mostra que Jacó ele foi atendido em sua oração quando ele se encontrava em grande angústia. A Bíblia diz que o seu sogro Labão o estava procurando, ali com problemas. Seu irmão Esaú queria matá-lo. Então a Bíblia diz que ele ora, ele vai para um lugar chamado Vale de Jaboque, põe-se a buscar a presença de Deus, e Deus ministra ao seu coração, trazendo paz, e Deus ministra, e como se Deus falasse coisas assim para ele: Jacó, meu filho, eu não te deixarei até que eu haja feito tudo quanto eu tenho proposto sobre a tua vida. Eu não te deixarei, eu não te desampararei. E talvez nesses dias tenhamos irmãos aqui também passando por momentos de angústias. Quantos relatos chegam até nós de até irmãos em Cristo passando por depressão, síndrome de pânico,
E nós podemos orar, como falamos no tópico anterior, interceder, mas neste momento é muito importante que cada um, como eu estou falando de Jacó, que estava no meio do problema, ele parou tudo, saiu, foi para um lugar à parte para buscar a presença de Deus, orar, clamar, pedir. E Deus o respondeu, e Deus trouxe solução, Deus trouxe paz, trouxe harmonia. Ele pôde estar com o sogro, ele pôde estar com o irmão, porque ele se quebrantou, assim como eu e você no dia de hoje, mesmo diante das angústias, das pressões, dos Covid, dos problemas da vida. Nós temos um Deus a qual nós podemos buscar a sua face, a sua presença, e também podemos ouvir Deus falar ao nosso coração: filho, filha, eu não te deixarei, até que eu haja feito tudo quanto eu tenho proposto sobre a tua vida, eu não te deixarei, diz o Senhor. E com o Senhor, meu irmão, minha irmã, nós somos a maioria, porque nós teremos ao nosso lado aquele que é todo poderoso. Poderão homens, principados, se levantarem contra nós, mas eles vão cair por terra, porque grande, tremendo e poderoso é o Senhor, que estará no controle da nossa vida, para mesmo diante da aflição, trazer paz ao nosso coração. Eu não te deixarei, diz o Senhor para mim e para você nesta noite. Você pode dizer amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A Bíblia traz um relato, irmãos, muito lindo ali em Isaías 38. Até tem algum tempo que eu não ministro, mas já ministrei inúmeras vezes nesse texto, falando sobre o rei Ezequias. A Bíblia diz lá em Isaías 38 que Deus manda o profeta Isaías ir até o palácio e entregar uma mensagem muito dura para o rei: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás. E a Bíblia diz que o rei, ao receber aquela palavra, que ele põe-se a buscar a Deus, que ele chorou muitíssimo e orou ao Senhor: Senhor, peço-te que olhe que tenho andado de maneira reta, de maneira digna diante dos teus olhos. Ele rasgou o coração. E Deus, quando ouve aquela oração sincera do rei Ezequias, Deus manda novamente o profeta: olha, assim diz o Senhor, ele acrescentará mais 15 anos de vida para você. Irmãos, talvez a palavra do homem, do médico, do laudo, talvez a palavra do cônjuge, talvez a palavra de quem quer que seja, do patrão, do amigo, foi dura, foi negativa, foi apresentando a derrota, o não tem jeito, não tem solução, vai morrer, acabou, tem que fechar. Mas nós temos um Deus a qual nós podemos clamar, e esse Deus, por amor e fidelidade à sua palavra e a nós como servos, ele tem o poder de mudar a história da nossa vida, irmãos. Aquilo que aparentemente estava declarado como derrota, Deus pode transformar em vitória. Gosto muito do hino, Se fosse a Jéssica aqui, eu ia pedir para ela cantar o hino todo, mas eu vou me ater no refrão. Aquilo que parecia impossível. Quantos estão vivendo momentos de dificuldade? Aquilo que parecia não ter saída. Quantas vezes a gente está ali parece que diante da parede. Aquilo que parecia ser minha morte, Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Certamente isso já aconteceu na tua vida, como já aconteceu na minha. Quantas vezes, irmãos, diante de situações que, humanamente falando, impossíveis,
põe em ordem a tua casa, porque vai morrer. Foi a palavra de Deus, do profeta enviada pelo Senhor. Mas Ezequias não sabe, foi para o canto só chorar. Ele chorou muitíssimo, diz o texto lá em Isaías 38. Mas ele se rasgou, ele se quebrantou e ele buscou o Senhor. E quantos irmãos que diante da notícia ruim, negativa, a pessoa aceita aquilo, não faz nada para mudar a situação, ela aceita, vai para um canto, aceita a seta de depressão, quer ficar dentro do quarto, e aquele sentimento, ó vida, ó azar, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, se sentindo um pobre coitado. Não, irmãos, porque nós temos um Deus todo-poderoso, como já foi dito, que pode mudar a nossa história, a nossa sorte. Mas é preciso orar, é preciso clamar, é preciso buscar a face desse Deus. Porque se nós clamarmos, irmãos, com humildade, com quebrantamento e fé, a fé, né, a oração feita com fé, como nós lemos aqui em Tiago 5, ela pode, irmãos, não só curar o enfermo, mas ela pode abrir portas que estão fechadas, ela pode trazer solução naquilo que diante de nós parece não ter solução. Porque nós não estamos aqui nesse domingo, dia 16 de agosto, irmãos, para declarar o que nós, como seres humanos, podemos ou não fazer. Mas estamos aqui reunidos para adorar e declarar que o Deus a qual nós servimos, Ele pode tudo, porque Ele é todo poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E tem tantos outros exemplos, irmãos. O profeta Elias, como o próprio texto fala, orou, Deus parou, não choveu durante 3 anos e meio, depois ele ora de novo e Deus manda chuva, e tantas coisas, mas o horário não nos permite, eu vou pular bastante exemplos, né? Se fosse o culto de 2 horas, a gente ia trabalhar bastante essa mensagem, mas eu quero lembrar também que o nosso Deus, irmãos, ele está atento ao nosso clamor, às nossas orações. E no meio de tudo isso, irmãos, não só os poucos exemplos, mas tantos e tantos exemplos que nós temos dentro da palavra de Deus, né, daquilo que Deus já nos falou através desses poucos exemplos. O que é que nós aprendemos com isso, irmãos? Com esses poucos exemplos que nos foram dados nessa noite. Irmãos, nós aprendemos que não há limites pré-estabelecidos. Se nós nos posicionarmos como homens e mulheres de Deus, irmãos, fizermos a nossa parte, Deus é aquele que nos honra, que nos dá sabedoria, que nos dá capacidade para perseverar, porque não é fácil, irmãos. Mediante aquilo que Deus tem proposto ao nosso coração, não é fácil estar ali perseverando, nesse mundo aí, onde para onde você olha tem pecado, para onde você olha tem setas do inferno, dardos inflamados, querendo alvejar as pessoas. Então estar firme, perseverando num propósito, num projeto de vida, é com esforço. Mas os poucos exemplos que nós demos, irmãos, nos mostram que quando nós fizermos a nossa parte, irmãos, confia, porque entra a intervenção divina e Deus manifesta a sua glória. Talvez esteja você passando aí por uma situação e você, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando, a luta que eu estou travando dentro de casa, irmãos. E se não falar comigo, se não for por revelação do Espírito, eu de fato não sei. Mas os poucos exemplos, irmãos, são para nos mostrar que Deus continua a responder às nossas orações. Um Deus que arranca o coração de pedra e coloca um coração que louva, adora e teme ao seu nome. Um Deus que abre e ninguém pode fechar, que fecha e que ninguém pode abrir. Um Deus que traz à existência até aquilo que não existe, por amor a cada um de nós, irmãos. Mas o questionamento e a gente continua a fazê-lo quase todo domingo: temos nós feito a nossa parte?
E às vezes a gente chega no dia de hoje, começa a pensar alguma coisa, vem logo à nossa mente uma acusação, uma falha, uma palavra frívola que saiu da nossa boca. Para. O que passou você não pode mexer, já passou. Mas você pode hoje ainda reconhecer que errou, se posicionar diante de Deus, irmãos, porque aí eu quero rapidamente entrar no texto, vou usar poucos minutos. Os versos 15 e 16, irmãos, do texto que nós lemos nesta noite, Tiago 5, vem assim, nos mostrar o processo para nós sermos abençoados. Olha lá, verso 15, se houver cometido pecado, e no 16, confessai, orai, para que sareis, pois a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Então esses versículos, eles vêm nos mostrar uma importante razão, porque nem sempre aqueles que oram porque estão doentes não são curados, porque nem sempre aqueles que estão com problemas conjugais oram, mas os problemas não são resolvidos. Porque nem sempre que alguns que estão com portas fechadas diante da sua vida, elas não se abrem. Porque o verso 15 ele começa dizendo: confessai os vossos pecados, as vossas transgressões, as coisas que vêm à sua consciência, à sua razão, que você sabe que errou. Fale com Deus. Você não precisa procurar o padre, porque a Bíblia não tem um texto que fala isso. Você não precisa procurar o pastor, porque a Bíblia não fala que você tem que ir a um homem se confessar. Você tem que falar com Deus. O Espírito, o pastor, está me impulsionando a procurar o Senhor, fazer um gabinete. Eis-me aqui, para ser instrumento de Deus na sua vida. Mas não existe na Bíblia nenhum texto que diga que você tem que se confessar aos homens, que você tem que contar o seu pecado, para você fazer alguma coisa agora, para você poder ficar liberado do teu pecado. Você tem que falar com Deus, confessa ao Senhor, peça a oração dos irmãos, peça ajuda espiritual da igreja, do teu pastor, e certamente Deus vai usar essas pessoas, como a minha vida, para ajudar, para abençoar. Mas tem pessoas que ela sabe que está errada, ela sabe que está transgredindo, reconhece e não quer tomar um posicionamento. Como eu falei, o que já passou, passou, não tem como mexer, mas daqui para frente, irmãos, nós podemos mudar. Nós podemos hoje ainda, Senhor, eu quero mudança na minha vida. Eu quero, Senhor, como o pastor Marcos falou hoje, eu quero poder orar, me colocar na condição de um justo e ver o Senhor se manifestando na minha vida e através da minha vida. Experimenta, peça a Ele: Senhor, me ajuda, porque eu até já tentei outras vezes e não consegui, porque sem a presença do Espírito nenhum de nós consegue. Mas peça ao Senhor: Senhor, me ajude, me capacite, me dê sabedoria de como agir, de como fazer, de como proceder. E Deus dá. Então, irmãos, infelizmente, alguns deixam de receber, irmãos, porque não tomam posicionamento diante do Senhor, irmãos. E eu preciso, só para terminar, irmãos, fazer ainda um comentário, nesse momento, para que eu não seja mal interpretado aí por alguns. Porque, queridos, o texto ele vem assim, explicitamente tratando, de um fato em que nós precisamos confessar e deixar os nossos pecados, os nossos erros, para que nós sejamos abençoados. Isso é um fato, isso está escrito, amém ou não amém? Amém. Mas, irmãos, isso não quer dizer que se você ainda não foi atendido pelo Senhor, é porque você esteja em pecado. Em momento nenhum eu falei isso, que às vezes a gente está falando uma coisa, às vezes a pessoa entende outra. Tem pessoas que deixam de ser abençoadas porque não confessam e não deixam. Mas isso não quer dizer que se eu não fui ainda abençoado, olha, eu estou há 2 meses orando pela minha neta.
ela continua internada. Quer dizer que eu estou em pecado? Deus não está ouvindo a minha oração? Claro que não. Até porque Deus é soberano. Eu não entendo quais são os planos, os propósitos de Deus, porque a minha neta está ainda nesse tempo dentro do hospital, o que Ele está fazendo com a família, o que Ele está fazendo com o casal, não sei. Mas eu tenho que dar graças, porque essa é a vontade de Deus e tudo está no controle dEle. Então não quer dizer, eu repito, que se você ainda não recebeu é porque você está em pecado. Porque até a gente ouve falar sobre isso por aí, irmãos. Mas isso não é bíblico não, tá, irmãos? O pecado não confessado e deixado pode sim, com certeza, colocar barreiras, trazer impedimentos, mas não quer dizer que aqueles que estão orando e não receberam, porque estão em pecado. Deu para você entender? Amém ou não amém? Amém, né, irmãos? Então, queridos, a Bíblia diz, né, que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. A oração, ela nos aproxima de Deus, a oração, ela cura os enfermos, a oração, ela abre as portas, a oração nos leva, irmãos, ao quebrantamento e a recebermos as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Então nós temos hoje ainda a oportunidade de recebermos bênçãos do Senhor. Aqueles que em algum momento, se aconteceu de vir alguma coisa à sua mente, algum reconhecimento de pecado, de erro, de falha, não volte para casa sem confessá-lo diante de Deus, sem pedir ajuda do Senhor para que você não volte a fazer essas coisas. Mas toma hoje ainda um posicionamento. Senhor, que o teu sangue venha sobre a minha vida e eu possa também, Deus, ser justificado pelo teu sacrifício, para que as minhas orações não fiquem retidas por paredes, por tetos, mas que ela chegue diante do trono da tua graça e eu possa ver a manifestação do seu poder. Hoje temos visitantes e eu quero deixar a você um convite nesta noite. Quem sabe você veio à igreja pelo convite de um amigo, de um parente, mas eu digo a você que você chegou aqui porque foi o Espírito de Deus quem lhe trouxe. Porque certamente Deus quer fazer coisas grandes e firmes na sua vida. Vamos colocar em pé. A irmã Nária já vai ficando a postos aí, que parece que eu tenho que passar para a Naira antes de terminar o culto. O Senhor, Ele diz em sua palavra: se ouvires a minha voz e abrires a porta, eu entrarei. Ou seja, Deus está batendo na porta do nosso coração. Quando nós abrimos essa porta, e a porta do nosso coração é uma porta especial, ela só tem maçaneta pelo lado de dentro. Por fora ninguém consegue abrir porque não tem maçaneta. Nós é que queremos, nós é que decidimos. Mas se nós abrirmos, irmãos, Deus entra, Deus se manifesta. E Deus faz coisas grandes e firmes que nós sequer entendíamos que poderiam acontecer sobre a nossa vida. Há alguém entre nós nesta noite que quer abrir a porta do seu coração para que Jesus entre na sua vida? Grato, Senhor, como já temos declarado, por tudo quanto aconteceu nesta noite, por essas almas, Senhor, que se posicionaram diante da tua presença, e que a tua igreja esteja orando por esses amados, Senhor. Que depois nós possamos, Deus, anotar o nome dos teus filhos, para colocá-los na agenda de oração, estarmos toda a igreja orando por eles, para que o Senhor os direcione, os conduza, Senhor, para que eles sejam, Deus, agraciados por Ti, assim como toda a Tua igreja, que em meio a esses exemplos que compartilhamos nesta noite, Deus, entendamos que temos um Deus vivo, um Deus presente, um Deus que nos ajuda, que nos socorre, um Deus que nos abençoa, mas que nós, Deus, nos posicionemos e façamos a nossa parte, confiando, Deus, que o Senhor é fiel para cumprir a tua parte, Deus. Que o Senhor nos abençoe a todos. Te glorifico por esse dia, Deus, de aniversário maravilhoso, pelas mensagens, pelas homenagens, que o Senhor possa, Deus, recompensar a cada um, Senhor. E que assim, Deus, Tu nos leve em segurança aos nossos lares, nos concedendo ainda uma noite tranquila, reparadora, e uma semana, meu Pai, sobremodo excelente,
na tua presença. Possamos estar na tua casa na próxima quarta-feira, às 19h30, para te cultuar, Senhor, e também no próximo domingo. Já te peço que durante a semana o teu Espírito ministre uma palavra em meu coração, para que eu possa ser, Deus, a tua boca, a ministrar a tua palavra sobre a tua igreja no próximo domingo. Então, Senhor, seja conosco, nos guarde, nos proteja, nos abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus, e concordamos dizendo: amém. Ergue uma de suas mãos aos céus, a outra coloca sobre o seu coração. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações e comunhão do Espírito, seja com todo o povo de Deus aqui presente, também espalhado sobre a face da terra, e concordamos dizendo: amém. Não dê abraço, mas libere uma palavra sobre a vida dos irmãos que estão aí perto de você. Deus abençoe.